Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Saúdo também a todos aqueles e aquelas que posteriormente assistirem a essa entrevista. Paz e bem. A Igreja, representada pela Diocese de Floresta, através da Escola de Cidadania, acredita que para consolidar a democracia é necessária a construção de uma política que vise o bem comum, alicerçado na igualdade social e na dignidade coletiva. Por isso, neste momento político crucial para os municípios, promoveu uma ação de escuta das paróquias, a fim de entender os anseios das comunidades e fomentar um encontro com os candidatos e candidatas ao Executivo nesta eleição, de modo a ajudar na escolha da população pelo projeto que mais atenda às suas necessidades. Portanto, mediada pela Comissão Diocesana Eleitoral, estamos realizando uma série de entrevistas sobre as propostas de políticas públicas dos candidatos e candidatas às eleições majoritárias em cada município da Diocese, aqueles e aquelas que aceitaram participar. As entrevistas serão exibidas na íntegra pelo canal de vídeos e demais redes sociais da PASCOM Diocesana de Floresta. As perguntas foram elaboradas coletivamente pela equipe diocesana eleitoral a partir da escuta realizada, nesse caso especial, na paróquia de Jatobá, e não foram antecipadas aos candidatos e candidatas. Serão as mesmas perguntas para os candidatos, que terão um tempo limite de 5 minutos para a resposta. Os vídeos somente serão divulgados após concluídas as entrevistas de todos os candidatos e candidatas que aceitaram fazer parte desse projeto. Os entrevistados de hoje são Naldo Barbosa e Paula Daltro, candidatos a prefeito e vice-prefeita de Jatobá, pelo PDT, através da coligação Unindo o Coração do Povo, composta pelos partidos PDT, MDB, PSL e PSB. Senhor Naldo Barbosa, senhora Paula Daltro, uma boa noite, sejam bem-vindos e bem-vinda. Quero passar a palavra agora, vocês têm cada um minuto para fazer a saudação inicial. Boa noite a todos. A gente quer agradecer aí a Diocese de Floresta, pela iniciativa, e é muito bom para a gente poder colocar um pouquinho também do que nós pretendemos para o nosso município, o que é que nós pensamos em fazer para o nosso município. Então, a gente só tem a agradecer pela iniciativa, estamos aqui à disposição, porque entendemos que a nossa população merece toda a atenção possível para que nós possamos colocar um pouquinho no nosso programa de governo e falar ao nosso povo, falar ao nosso povo o que a gente pretende fazer dentro do nosso município. Só tenho a agradecer mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a PASCOM, nos dar essa oportunidade, porque através disso aqui, muitos vão ser alcançados para que possam entender e ver e saber quais as nossas propostas para a melhoria da nossa cidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, vamos então às perguntas. São uma série de perguntas que foram levantadas exatamente nessa escuta realizada pela paróquia de Jatobá, onde dialogou com os vários segmentos da sociedade organizada do município, Então, o primeiro tema é relacionado com água, saneamento, lixo e meio ambiente. Na escuta das comunidades realizada no município, os problemas que mais foram citados e clamam por solução urgente, dentre eles estão água, esgoto e lixo. Questões que impactam diretamente o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população. A maior parte das comunidades rurais não tem acesso à água potável. Muitas áreas da cidade não contam com saneamento básico e o esgoto ainda vai direto para o Rio São Francisco sem tratamento. Não há coleta de lixo em toda a zona rural e a coleta na área urbana é deficiente e ainda não há o aterro sanitário. Nesse sentido, surge a pergunta: o que o senhor e a senhora, como gestores, numa eventual eleição, vão fazer para garantir o acesso à água, ao saneamento básico e ao tratamento de esgoto? E que projetos fazem parte do seu plano de governo, a curto e médio prazo, para cumprir a lei que determina o fim dos lixões e que ainda não é cumprida no município de Jatobá? Bom, a princípio, a gente sabe que isso é de fundamental importância para
é de fundamental importância para qualquer município, né? Então, nós temos aqui um sério problema dentro do município de Jatobá, nessa questão de saneamento básico, né? A gente enfrenta há muito tempo, quando Jatobá passou a ser cidade, a gente sabe que o ex-prefeito João Gomes, ele fez bastante do saneamento, né, da rede de esgoto do nosso município, foi muita mesmo, né? E nós temos visto ao longo do tempo, tem ficado uma deficiência muito grande nesse sentido mesmo. Temos também aqui a Chess, que ficou de entrar fazer uma lagoa de decantação aqui em Itaparica, que não concluiu, né? Foi repassado pela Chess para a Compesa, 4,5 milhões naquela época, e essa lagoa de decantação se encontra ainda sem a conclusão dela. Fizeram metade, a outra metade não. Sabemos da importância, né, que tem para o nosso município, sabemos que essa questão de saneamento básico, ela é fundamental, né, até para a própria saúde. Está provado que investimentos em saneamento básico, economia, cada R$1 investido no saneamento, você economiza R$4 na saúde. Então, é um trabalho de prevenção. Nós sabemos que tem que ser feito esse trabalho, é importantíssimo para o município. As nossas comunidades rurais aqui também penam com essa questão da falta de água também, né? Nós temos um projeto aqui que foi pela Codevasf, praticamente 70%, 80% dele, em algumas áreas até 90% concluído, mas não terminaram. Então, as próprias comunidades ribeirinhas, né, como Umburana, Santo Antônio, Santa Rita, Fazenda Grande, Malhada Grande, sofre muito com a falta d'água, né? Nós temos muitos canos enterrados, né? Nós temos o projeto praticamente concluído, mas a Codevasf não terminou. Temos que ir lá, cobrar, saber o que aconteceu, que nós não sabemos, né? Mas não dá, morar na beira do rio ainda falta água. E tem a área de Sequeiro aqui também, né? Que é abastecida com carro-pipa, que também tem muitos canos enterrados também. E nós temos que ir atrás e ver o que está acontecendo, né? Dentro, né, a conclusão, né, do saneamento básico na sede da cidade, a gente precisa aumentar a capacidade das lagoas de decantação, né, que nós temos aqui umas lagoas de decantação, mas estão praticamente destruídas, né, não estão funcionando, algumas que também iniciaram e não terminaram. Precisamos ter uma responsabilidade ambiental, né? Nós, Jatobá, deixa a desejar. Foi feito alguma coisa, mas não se terminou. Então, é visto que é preciso fazer muito mais nessa área. Nós temos como fazer, nós sabemos, né, que é necessário, né, a conclusão do saneamento básico na volta do Mocotó, né, precisa aquela conclusão, construindo lagoas de tratamento dos esgotos, né, para evitar a poluição do Rio São Francisco. É uma coisa que a gente vê como um desafio do nosso governo, mas possível, está iniciado, sabemos o caminho, como fazer, mas precisa de um esforço extra e buscar, bater a porta do governo federal, né, estadual e concluir essas obras. Sabemos que é fácil, não é difícil não. Precisa ter uma atenção especial para essa área. Ainda falando sobre água e saneamento, surge uma outra pergunta. O que o senhor e a senhora pensam a respeito da revitalização do Rio São Francisco e do novo marco legal que prevê a privatização das águas e do saneamento? Nessa questão da revitalização do Rio São Francisco, né? Já se é discutido isso há muitos anos e nada é feito, né? Essa revitalização, muitos anos é discutido e nada é feito. A gente sabe da necessidade que tem. Eu me lembro que em 2005 participei de algumas reuniões com o pessoal da Chess, já tratava desse assunto. Nós temos o Rio São Francisco aqui praticamente acabado por essa baronesa aqui no lago, né? Aqui tem muita baronesa aqui e a gente é preciso fazer algo, mas nada é feito na questão da revitalização. Então, para todos mesmo, é um consenso que tem que se fazer algo aí, né? A gente precisa unir os nossos municípios vizinhos, né? Paulo Afonso, Petrolândia, a gente tem que precisar aqui, né, unir num consórcio para ir buscar isso, nessa área principalmente. Eu sei que a revitalização do Rio São Francisco tem que ser toda, né? Não é só aqui não, né?
Mas Jatobá, Petrolândia, né, nós temos os municípios aqui também, Nova Glória, Paulo Afonso, que é na Bahia, mas precisa se unir, a gente precisa buscar junto, né? Eu acho que juntos a gente consegue mais, junto a gente vai, a nossa reivindicação vai ser ouvida nessa questão da revitalização. Estamos precisando e é urgente, apesar de que nós debatemos esse assunto há anos, né, e nada é feito. Tem a questão da baronesa, né, que alguns jovens aqui fizeram estudos e pesquisas para elas serem reutilizadas, quer dizer, utilizadas como adubo, como muitas outras coisas. Porque quanto mais tira, mais aparece baronesa, né? Então tem que haver um tratamento em cima disso, em cima desse trabalho com a baronesa. Ok. Ainda falando em relação à questão ambiental, né? Nós estamos enfrentando uma crise que é mundial do ponto de vista ambiental, que já coloca em risco a própria sobrevivência humana, né? Muitas discussões têm sido levantadas como forma de enfrentá-la. E há um tema, ou dois temas bastante preocupantes para a diocese, sobretudo. Um é exatamente a questão do nosso bioma da Caatinga, que cada vez mais está sendo destruído. E o outro é a possibilidade de uma construção de uma usina nuclear no município de Itacuruba. Apesar de ter um pouco de distância de Jatobá de Itacuruba, mas um empreendimento como esse impacta em toda a região como um todo, né? Sobretudo a bacia do Rio São Francisco, que acompanha todos esses municípios praticamente aqui da região. Então, nós gostaríamos de saber qual a opinião de vocês em relação à necessidade de se recuperar o bioma da Caatinga e a possibilidade da construção da usina nuclear em Itacuruba. E se os partidos de vocês, que vocês representam, têm algum posicionamento em nível do Estado de Pernambuco, buscando alterar a Constituição, porque atualmente a Constituição proíbe a construção de usinas nucleares no Estado, né? Então, essas são são três perguntas, na verdade, né? A recuperação do bioma da Caatinga, a opinião de vocês sobre a construção da usina e se os partidos que vocês representam se movimentam no sentido de alterar a Constituição pernambucana. A questão da recuperação, né, do bioma, a gente vê como uma extrema necessidade, né? A gente precisa de políticas públicas, né, voltadas para isso. A gente precisa que a população seja orientada também, né, nessa questão aí da importância, né, fazer, né, algumas capacitação com esse pessoal, né, conversar com eles também. Precisa de orientação, né, no geral. Na questão da usina nuclear, né, eu sou contra, né, porque existem outras formas de energia limpa, com qualidade, né? Por exemplo, aqui nós estamos avançando muito nessa energia solar, a questão mesmo aqui, Sobradinho, né? Está usando espelho d'água, Sobradinho, está usando espelho d'água lá para produzir energia solar, um lago todinho que está ali, né, ocioso, mas que agora não está mais ocioso, né? E gera energia com qualidade. Nós temos aqui Itacaratu também, a eólica aqui, né? A energia do vento, a energia solar. Então, por que a construção da usina nuclear, né? A opinião nossa nesse sentido aí, né? Nós temos também aqui, né, essa questão aí forte mesmo, a energia solar que está sendo usada nas casas das pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais aderindo, né, a produzir sua própria energia, né? Então, isso é muito bom. E a questão dos partidos, a questão da opinião dos partidos se mobilizar na questão da Constituição, né, a respeito, a gente não acompanhou muito bem, né, mas eu sei que a maioria da opinião, principalmente dos deputados e alguns deputados ligados conosco, né, são contra. São contra a instalação dessa usina nuclear aqui em Itacuruba, né? Porque, como você disse, afeta toda a nossa área. Então, a gente tem visto que a energia limpa, renovável,
só falta investimento, só é a eólica, a solar, só falta mais investimento do governo federal, incentivos, né? Inclusive para a nossa população, né? Ela ainda é cara a instalação dela ainda. A gente sabe que é útil, mas é cara a instalação, né? Nós vamos criar a Secretaria, né, de Agricultura, Piscicultura e Meio Ambiente para cuidar também disso, né? Então, a gente tem tido uma preocupação muito grande nessa área, e é uma área, né, ambiental que a gente tem que estar no pé o tempo todinho, porque nós não vemos evolução. A gente está vendo todo mundo tratar do assunto, mas não evolui, não tem ação. Essa questão do governo federal mesmo, como foi dito há pouco, na questão do saneamento, né? Muito importante, precisa do incentivo, precisa que haja esforços maiores por parte do governo municipal, estadual e federal. É o que a gente precisa, né? Sem contar que, quando se fala nuclear, a população já se assusta, né? Já levam lá para aquele lado perigoso. Então, eu creio que a sociedade e a população, ela não ia ser de acordo também, não. Vamos passar, então, ao tema da saúde. No levantamento que foi feito junto à comunidade, foi destacado que a atenção básica é a porta de entrada para o SUS, como é de conhecimento de todos. Mas algumas comunidades não estão cobertas pelo programa dos agentes comunitários de saúde e de endemias, tendo muitas dificuldades de acesso às consultas e acompanhamento. As unidades da zona rural estão em péssimo estado de conservação e muitas não funcionam. Medicamentos em falta na farmácia básica, o horário de funcionamento reduzido, que não atende às demandas da população. O atendimento médico especializado também não garante a integralidade da assistência, havendo falta de várias especialidades em exames. Nesse sentido, surge a pergunta para o senhor e a senhora. O que vocês pretendem numa eventual eleição da coligação de vocês, pretendem fazer para melhorar e ampliar a atenção básica? Vocês farão concursos para os agentes para o cargo de agentes comunitários de saúde e de endemias, e como garantir o atendimento integral e especializado a toda a população? Bem, eu vi aí, né? Eu percebi que você fez um relato aí da realidade de Jatobá. Jatobá está desse jeito, né? Jatobá está precisando muito de uma ação nesse sentido, né? Então, a gente pretende também, com fortalecimento do programa Estratégia de Saúde da Família, do PSF, né? Tornando o serviço resolutivo, evitando grande número de encaminhamento para especialistas, mas nós estamos observando que falta muito, principalmente essa questão da farmácia básica, coisas tão simples, né? Um remédio na farmácia básica, mas nós não temos. Raramente. Tem uma coisa aqui também no nosso Jatobá, gritante, é a questão se você precisar de um exame, né? Através do poder público. É muito difícil quando você consegue. Às vezes vem conseguir com 6 meses, 8 meses, às vezes a pessoa já melhorou ou já piorou, mas tem essa dificuldade muito grande, né? Agora, nessa área mesmo, nós temos uma pessoa aqui também que pode relatar muito bem tudo isso dentro da saúde, até porque esteve secretária de saúde do nosso município, administrou o nosso hospital, ela sabe dessas carências, sabe dessas deficiências e sabemos também como vamos conduzir isso no nosso governo. Paula. Então, no nosso plano de governo tem esse plano de realizar um remapeamento dos ACS, porque Jatobá é contemplado com 35 vagas para ACS, e foi feito para 30, só tem 30, e ainda assim tem alguns deles que estão pelo médico, então diminuiu bastante, por isso que tem muita área descoberta e sobrecarregando, porque pelo bom trabalho dos profissionais, eles às vezes querem para ajudar a alcançar outras áreas, e aí fica sobrecarregado. Faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu estava no governo e na gestão, e a gente começou a fazer um trabalho para um processo seletivo, para a gente contemplar essas 5 vagas que faltam no governo para nós, onde nós somos contemplados. E é isso que nós temos no nosso plano de governo, para a gente fazer um processo seletivo para mais essas 5 vagas e também ver a questão dos que estão pelo INSS, pelo médico, para que a gente possa contemplar toda a área de Jatobá.
E quanto aos medicamentos, né, da atenção básica, a gente quer ampliar e não deixar faltar. Eu digo isso porque eu fui secretária e administradora do hospital durante 3 anos e meio e não faltava medicamento. Tinha, às vezes atrasava, porque tinha o tempo de vinho do governo, da atenção básica, mas nós tínhamos as medicações principais, nós tínhamos. E na atenção básica, o que mais vai valer para nós, no nosso governo, são as especialidades, porque hoje a gente tem o TFD, que não consegue contemplar e mandar a nossa população carente para fora. E se eu tenho especialidades, né, como no nosso plano está a ampliação gradativa, né, gradativa das especialidades. Ou seja, o município ele precisa ter ginecologista, ele precisa ter um obstetra, ele precisa ter um psiquiatra, ele precisa ter um ortopedista. São coisas que as pessoas, por pouco, estão tendo que sair daqui. E a gente também pensa na questão de ótica, né? de oftalmológico. Muitos pacientes. Na minha época, nós tínhamos um convênio com o Altino Ventura, até nós adquiríamos óculos para a população. Tanto tinha consulta, como tinha óculos, como tinha cirurgias. E na atenção básica, ela precisa funcionar assim. Expansão, a gente precisa de mais especialistas. Foi isso que ela relatou aí muito bem, né? Nós sabemos dessa necessidade, nós precisamos voltar a fazer aquelas cirurgias que era feita em nosso hospital, porque tivemos um tempo que estava fazendo mais nada, não tem mais segurança da nossa população nem de fazer um parto. Fica uma agonia muito grande, eu passei por isso recentemente, estou com uma bebê recém-nascida, e a preocupação nossa é muito grande, onde é que vai nascer, como é que vai ser, que você é totalmente dependente de outros municípios, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial nessa questão. A gente sentiu na pele isso agora recentemente, eu e alguns colegas nossos também que estavam para nascer os seus bebês, né? E a gente ficava nessa aflição. Precisa que o hospital tenha uma atenção maior à nossa população, e a gente sabe que é de extrema necessidade, e que não é muito difícil fazer isso, pequenas cirurgias, o parto, dá mais segurança à nossa população. Bom, de certa forma, o senhor acaba entrando na resposta da pergunta seguinte, que é exatamente sobre o hospital. Eu apenas vou registrar aqui o comentário que reforça já no contexto da sua resposta, né? É exatamente isso que foi diagnosticado. O hospital que foi municipalizado há algum tempo, não tem estrutura para realizar as cirurgias e partos, e o serviço de urgência e emergência é realizado com muitas restrições, né? Casos mais graves têm que ser encaminhados, há uma constante falta de materiais, medicamentos e equipamentos. Mas eu gostaria de acrescentar também, candidato, a questão do SAMU, né? O SAMU teve seu processo de implantação paralisado, e já que o senhor tratou da questão do hospital, eu gostaria que vocês pudessem abordar também agora a questão desse processo de implantação do SAMU que foi paralisado, né? Na minha gestão, enquanto secretária, foi justamente quando o hospital foi municipalizado. Eu participei desse processo da municipalização. E algumas pessoas não entenderam e achavam melhor como estava antes, que ele era do Estado, mas nós passamos um período de 1 ano sem receber recursos, e a prefeitura foi quem deu suporte. E quanto ao SAMU, na época, quando chegou a ambulância do SAMU aqui, que ficou guardada por mais de 3 anos, quer dizer, 3 anos e meio que eu fiquei na secretaria, eu não deixei usá-la, porque eu estive com o secretário de saúde do governo, em Recife, e ele disse que não poderia ser usada enquanto a central, que seria em Serra Talhada, tivesse implantada. E dizem que, por motivos políticos, ela não foi implantada lá em Serra Talhada. Então, nós não tínhamos como usar o SAMU e para onde encaminhar o SAMU. E essa ambulância do SAMU ficou parada, tanto que os pneus dela ficaram deteriorados, não sei, algo assim, mas eu não deixava usá-la justamente porque o secretário de saúde do Estado dizia, se você usar, ele ainda usava um termo, vai preso todo mundo. E a gente não usava essa ambulância, né? Justamente porque teríamos que encaminhar para a central, nós teríamos uma central, onde ligar e o médico levar para a central, que seria em Serra Talhada.
e isso não ocorreu. A central em Serra Talhada não foi instalada, nós ficamos no prejuízo com a ambulância da SAMU parada, né? O que nós entendemos é que é um programa do governo federal que não funcionou. Em Jatobá não funcionou e alguns municípios também não funcionaram. Então, foi um desperdício, né? É um programa do governo federal que é muito bom, mas não foi executado. E assim aconteceu em Jatobá, alugaram um ponto aqui, por anos, né? Tinha uma plaquinha na entrada da cidade, que aqui tinha SAMU. Eu até ficava preocupado com isso, porque lá na entrada da cidade botaram uma placa dizendo que Jatobá tem um SAMU. Então, quem vinha de viagem achava a mesma coisa e nunca teve. Então, é mais um programa do governo federal que não funcionou, e é muito bom, e iria funcionar sim se tivesse sido implantado dentro de Jatobá, mas não funcionou. Eu não sei se ainda, nessa pergunta, ainda para responder sobre o hospital ou terá outras. Não, se tiver algum complemento em relação ao hospital, né, daria ainda 1 minuto, pelo menos. Porque o lamento da população, quanto ao hospital, é sobre o pronto-socorro, né? No nosso plano de governo tem justamente a modernização e a profissionalização do atendimento, né, que ele precisa ser mais ativo, e a melhoria de todos os equipamentos que tem lá dentro e o uso do que está parado. Nós temos uma sala de raio-x que no meu governo ele funcionou fazendo raio-x, pelo menos para emergência, né? Não, às vezes não tinha o laudo. Se fosse com laudo, a gente não tinha, mas a gente encaminhava para uma emergência. E hoje eu sei que nessa gestão foi adquirido um aparelho, uma máquina de ultrassonografia, está parada até hoje. Então, foi uma máquina caríssima, de emenda parlamentar, e está ainda na caixa, né, lá no hospital, e nós pretendemos fazer o uso, né, de todos os equipamentos de melhoria, de aquisição para ambulatório, para laboratório, né, que nós temos comodatos de máquinas, de maquinários, e o uso tanto do raio-x como das ultrassonografias. Ok. Nós temos muitos profissionais bons nessas áreas, né? Nós temos bastante profissionais bons nessa área aí, que nós possamos aí ter uma ampla discussão com eles, com esses profissionais, com a sociedade civil e com esses profissionais para que a gente possa implantar políticas públicas que venham a funcionar, ouvindo todos, né? Eu vejo que o caminho é esse, né? Fazer essa discussão com todos. Ok. Nós temos ainda uma situação que é relacionada diretamente com a saúde, né? Ela é mais abrangente, mas o foco dela também é, sobretudo, a saúde, que é esse momento grave da pandemia da Covid-19, né? O levantamento constatou que o plano de enfrentamento da Covid-19 não foi discutido com o Conselho de Saúde do município, nem tampouco com a população. Também foi apontado que não há testagem suficiente dos casos e nem por amostragem. Os pacientes não recebem a medicação prescrita pelos médicos, mesmo com instalação de área específica para atendimento dos casos, com a compra de respiradores. Os doentes com mais gravidade não podem ser internados e precisam ser encaminhados. A pergunta: visto que teremos que continuar enfrentando a pandemia por um tempo indefinido, o que o senhor e a senhora farão, uma eventual gestão, para garantir que o município tenha condições de atender devidamente a população e evitar a ampliação do surto? Na verdade, a pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa, né, pegou o mundo de surpresa, né, foi uma coisa imediatista. Mas nós sabemos que temos que lidar com ela, né, nós sabemos que temos que conviver com elas e tomar medidas também, né. Então, o que a gente viu no governo federal mesmo, né, muitas informações desencontradas, ainda hoje existe, né, mas aqui no município a gente pretende criar, né, fazer a criação de um comitê intersetorial, né, que vise o acompanhamento de tomadas de decisões acerca dos efeitos, né, dessa pandemia, que está sendo causada pelo coronavírus. Então, a gente tem que criar esse comitê, né, que a gente possa debater o assunto, até porque nós temos que conviver com ela ainda por um bom tempo, até as vacinas ser eficazes mesmo. Então,
temos que ter uma atenção especial no nosso governo para isso, né? Eu sei que Paula é a área dela, ela sabe mais detalhadamente sobre isso, mas a gente está aprendendo a conviver com ela de uma certa forma que tem que ser tomadas as soluções e as medidas de imediato. E o que a gente viu, né, desde quando ela começou, foi que tem muita desinformação também, são contraditórias muitas informações, mas que a gente precisa ter uma atenção especial para que a gente possa superar, né, passar por mais essa, né? Eu acho que falta muita transparência do governo federal, e a gente sabe também que falta dentro do município aqui, falta transparência nas ações do município. Está com uma falta de transparência total em que ação está sendo tomada no município, até porque nós recebemos recursos para isso. E nós sabemos que os municípios pequenos, de uma certa forma, foi contemplado com esses recursos bem mais do que os outros, né? Aqui, porque o município pequeno termina recebendo uma quantia, como ele é pequeno, essa quantia ela é maior, digamos assim, que dá para atender melhor, né? E o que a gente tem visto? A total falta de transparência no uso desses recursos para essa pandemia, já que o governo federal disponibilizou, né, para que fosse trabalhado em cima justamente da pandemia. Isso, eu não visitei, não vi pessoalmente o que montaram, né, lá no hospital a respeito do Covid, o espaço do Covid. Eles dizem que tem, né, o espaço, tem respiradores, graças a Deus ninguém precisou usar, mas eu sei que, por informações, que para você fazer o uso num paciente de um respirador, precisa se ter um treinamento para isso, do profissional. E segundo algumas informações, que a gente não pode confirmar, é que não tem esse profissional para isso, que geralmente é um fisioterapeuta e tem que ficar. Mas eu creio que seria só para um primeiro atendimento, porque eu acho que hoje, como está, não tem condições de manter um paciente grave de Covid aqui no município, né? E graças a Deus nós não tivemos nenhum caso tão grave, né? A gente viu lá que tinha um óbito, mas eu acho que a pessoa, ela era daqui, mas ela estava em outra localidade, em outra cidade. E o que hoje a gente pode fazer e ver que funciona é o álcool a 70%, né? 70%, o distanciamento e máscaras. E eu creio que eu estivesse na posição, eu distribuiria para a população, todo o tempo, pelo valor, o valor financeiro que veio para a Covid. Eu creio que a população poderia ter acesso tanto ao álcool como às máscaras, né? Porque eu sei porque eu passei 60 dias no Hospital do Procap, onde tinha uma ala de Covid, com minha mãe lá, e nós não contraímos, eu e minha irmã, por justamente o uso, o distanciamento, o uso da máscara, o uso desse álcool constantemente. E a gente sabe que isso vai fazer evitar, diante de tanta... cada um diz uma coisa, né? Ah, isso serve, isso não serve. Isso faz, isso não faz. Ou nós podemos usar o recurso, ouvindo a população através desse comitê, desse editorial. Acho que vai funcionar assim. Vamos então agora ao tema educação e cultura. Nesse tema, foi visto que os problemas apontados vão, primeiro, na educação básica, onde na zona rural as escolas têm salas multisseriadas, muitas vezes com horário reduzido de aulas, o que compromete a qualidade do ensino, e que tem levado os pais a optarem por matricular seus filhos nas escolas da cidade. Por sua vez, estas escolas na cidade ficam superlotadas, com muitos alunos, professores sobrecarregados. E ainda tem o problema adicional do transporte escolar, que não atende a toda a demanda e não oferece segurança. A pergunta, então, para o senhor e a senhora é: no eventual mandato de vocês, a partir de janeiro de 2021, o que será feito para resolver esses problemas e melhorar a qualidade da educação de nossas crianças? Também, qual o plano de valorização dos professores constante do plano de governo de vocês? Esse sistema multisseriado, né, é uma reclamação muito constante aqui por parte dos próprios alunos, né? Não funciona, nós sabemos que não funciona
do sistema multisseriado, né? Questão também do transporte escolar com segurança, né? A gente vê isso também, que é uma falha de muitos municípios, né? De muitos, vou falar de muitos municípios, então tem que ter uma segurança maior para nossos alunos. Então, no dia a dia, a gente vê uma reclamação muito grande nessa questão mesmo do multisseriado, né? E essas escolas rurais fechando todas, né? A gente pretende realizar, né, estudos que viabilizem a reativação, né, de escolas rurais que estão atualmente fechadas. A gente tem que estudar. A gente tem aqui, por exemplo, tem uma comunidade aqui que ela cresceu muito ultimamente, né? O Camaratô e Logrador cresceu bastante devido a algumas coisas que foram tiradas de uma área, né, para outras. Foram tiradas de uma área indígena para uma outra área. E o Camaratô e Logrador cresceu demais. Tem uma escola lá, está fechada. Nós temos a falta do poder público nisso, né? Então a gente tem que fazer esse estudo para viabilizar a abertura de uma escola como essa. E eu acho, eu estou citando esse, mas tem outras, né? Tem o Riacho do Mari, com uma escola fechada. Agora, essa lá está bem clara que é possível a abertura dela, até porque tem uma demanda muito grande, né? Uma demanda muito grande. Então, temos que fazer isso, né? Temos que realizar esse estudo, né? Ver a viabilidade dele para poder estar mais presente nessa questão. Pode repetir dos professores? Se no plano de governo de vocês você tem um plano de qualificação, né? De professores, valorização. Sim, temos sim. Nós temos a implantação do programa, né, Professor Saudável, né, que consiste em 3 ações. A gente pretende, no mês do seu aniversário, cuidar da saúde dos nossos professores, né, no mês do seu aniversário, fazer uma bateria de exames, né, onde ele possa ter aí o hemograma completo, mamografia, os exames urológicos, né. A gente pretende cuidar do nosso professor, ter psicólogo, né, contratação de psicólogo exclusivo, né, para os professores. Nós temos também a escola conectada, né, que se nós tivéssemos um programa como esse antes, aqui dentro do município de Jatobá, na escola conectada, não estaríamos passando por isso agora nessa pandemia, né, que é o programa Professor Ligado, onde ele vai ter cursos de informática, onde ele vai ter seu notebook em sala de aula. Então, teria uma facilidade muito maior nesse momento de pandemia se tivesse sido implantado isso lá atrás. Essa ideia já surgiu, né, há alguns anos atrás, mas que não foi implantada dentro do nosso município. E hoje nós teríamos uma facilidade muito grande. E cuidar da saúde dos nossos professores é muito importante. São eles que cuidam do futuro dos nossos filhos, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha uma atenção maior aos nossos professores. Tem também o programa da ginástica laboral, né? Vai ajudar muito. A gente sabe como o professor sofre, né? E sem contar o que ele já falou sobre o psicólogo. Não é o psicólogo do município que atende a população, será um psicólogo contratado exclusivamente para os nossos professores. A gente sabe como hoje está difícil, né? Até para os pais criar os filhos, quanto mais para os professores. Eles precisam desse apoio, tanto da ginástica laboral como uma vida saudável, que eles vão ter, né, como a gente já falou, no mês de aniversário, os professores vão ter um cuidado, né, e essa parte do psicólogo, eu acho que eles vão vibrar com isso, vão gostar muito. Ainda na área de educação, temos a questão do ensino superior e profissionalizante no município. No caso, eles são ausentes, pelo que o levantamento constatou, e faz com que poucos jovens sigam com seus estudos após o ensino médio. Os que conseguem ingressar num curso nas cidades vizinhas enfrentam a falta de transporte, que só recentemente foi determinado pela Câmara de Vereadores, já no período de paralisação das aulas por conta da pandemia. Nesse aspecto, surge a pergunta: o que o senhor e a senhora têm como propostas para trazer cursos técnicos e superiores para o município e se vão garantir o transporte universitário gratuito para os que estudam nas cidades vizinhas? Sim.
Sim, sim, sim. Eu acho que a cidade é bem próxima aqui, né? E é onde nós temos universidades e tudo, né? Então, assim, a gente tem que dar um transporte universitário gratuito mesmo para eles. Então, o que a gente vê aqui? As outras cidades fazem, né? Porque nós não podemos fazer. Então, tem uma dificuldade muito grande aqui para os estudantes universitários de Jatobá, e eles reclamam muito disso, e já vem anos e mais anos do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que ter uma atenção, né? Então, a gente também nós pretendemos, nosso programa de governo tem a criação do Centro Universitário da Juventude. Nós temos aqui alguns espaços que podem ser utilizados para esse Centro Universitário da Juventude, né? Não nada mais do que você ter um espaço para um centro tecnológico, um laboratório de ciência, uma biblioteca, onde você possa também realizar as manifestações culturais, né? Os nossos fazedores de cultura poder estar ali, e também esse espaço para atrair os cursos técnicos. Jatobá hoje não tem nada. A nossa juventude hoje, ela não tem nada na área de cultura, muitos programas, programas que tinham aqui voltado para a nossa juventude não tem mais, políticas públicas nenhuma voltada para os nossos jovens. Nosso jovem hoje em Jatobá, eles não têm a opção, não foi criada a opção. A opção que eles têm aqui é pegar um ônibus aí para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente precisa criar essas opções também para nossos jovens, que não tem no momento, né? E trazer os cursos técnicos, profissionalizantes também, para que a gente comece por aí, né? As outras cidades já estão bem mais avançadas, né? Se as outras cidades têm, porque nós não podemos ter, né? Ele falou desse espaço, né? E nós ficamos sonhando, né? Com a gestão, a gente fica sonhando onde fazer, o que fazer para atrair universidades, entendeu? Porque a universidade fora, hoje os estudantes pagam R$200 de ônibus, fora pagar a faculdade. Então, tem um colaborador nosso que ele diz, quando eu terminar, eu paguei 2 faculdades. Então, olha o desprendimento e o que ele está tendo, o gasto que ele está tendo. Então, nesse espaço que nós podemos usar, todos sabem, né, não sei se vai ser tocado nesse assunto, que o acampamento da Chessia está passando para o município. E o que acontece? Temos espaços para atrair universidades que queiram vir prestar esse serviço aqui, né, para os nossos concursos técnicos, concursos superiores, e também o ônibus, o transporte escolar, que vai ser gratuito para os universitários, se eles quiserem ir a essas regiões aqui mais próximas. Ok. Vamos agora, então, ao tema cultura, né? Nós sabemos que as atividades culturais, além de ter uma importância histórica, elas geram renda e podem envolver crianças, jovens, adultos, sobretudo para afastá-los da ociosidade, né, e das drogas, da violência, que preocupa muito a população como um todo. Também vemos nesse aspecto, no levantamento, que os artistas locais, músicos, poetas, atores, artesãos, não se sentem valorizados pelo município. Falta apoio e não houve divulgação sequer do cadastro para os mesmos. Cadastro esse da Lei Emergencial de Cultura, agora a Lei Aldir Blanc, né? Nesse aspecto, surge a pergunta: como a cultura será trabalhada na eventual gestão de vocês? Quais incentivos serão dados aos artistas locais? Serão priorizados nos eventos municipais? Sim. Boa pergunta, né? Relatou o que acontece dentro de Jatobá. É um relato, né, bem do que está acontecendo aqui dentro. Eu acho que o primeiro passo aí, né, é desmembrar a Secretaria de Educação, né, criando a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude. Que é tudo junto hoje, né? Então, fica difícil do mesmo gestor dessa secretaria de fazer essas coisas. É igual aqui hoje nós temos a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura junto. Ou o secretário, ele tende muito à infraestrutura e deixa a desejar na agricultura, ou vice-versa. Então, não funciona, né? Hoje, a gente tem que fazer esse desmembrar, né, a Secretaria da Educação e criar a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.
Como você falou aí na sua pergunta mesmo antes, a questão que gera renda, a cultura gera renda, nós sabemos disso. Nós tínhamos em Jatobá uma cultura forte, a gente tinha aqui a Fogo no Pé, Raízes do Nordeste, nós tínhamos várias quadrilhas de danças, tem aqui a nossa cultura indígena muito forte, então gera renda. Se o gestor souber e trabalhar essa área com carinho, isso é bom para todo o nosso município, né? Nós temos que fazer um mapeamento e incentivo os artistas, né, do segmento de dança, música, teatros, artes plásticas, artesanato, e aí é isso que nós estamos vendo. Nós temos que valorizar o nosso artista local, que não está sendo feito, E você não tem um custo alto para isso, é o nosso artista local, ele está aqui, a logística dele vai ser menor para poder trabalhar aqui. Então, automaticamente, a prefeitura só tem a ganhar com isso, o município só tem a ganhar com isso, né? Nós tínhamos aqui também, antes aqui, tem um município aqui, tem um distrito daqui, a Volta do Mochotó, é histórico lá tem a estação, né, que era a estação do trem, antigamente. A Volta do Mochotó, só para você ter uma ideia, tem 123 anos, né, lá. Então, lá tinha o teatro, lá tinha a oficina de estilogravura, lá nós tínhamos muita coisa voltada para a nossa cultura que não tem mais nada. É uma área que é fácil de você trabalhar, vai gerar emprego e renda também nessa área, né, assim como no turismo. É fácil de você trabalhar e o que precisa é só dessa atenção, uma atenção especial. E nessa questão nós temos um potencial muito grande na questão dos artistas, né? Temos um potencial que precisa ser incentivado. Nós vamos fazer isso. O município ele tem muitos eventos. Em todos os povoados, eu creio que nós temos 14 povoados. Cada povoado tem a sua festividade, né, do Santo Padroeiro. E todas as festividades, eles fazem aquela festa onde gera renda, né, para eles. E nós pretendemos criar um calendário dessas festas e usar os nossos artistas, os artistas do município, que nós temos muitos, né. Eu ouvi a equipe dizer que andou por esse município todo, em cada localidade dessa tem um artista, de cada área, de um instrumento, de uma pintura, de um violão, e de música, de dança. Então, o nosso município ele é rico nessa área cultural. Só precisa voltar ao que tinha e avançar. E sem contar na parte da criação do Centro Artesanal de Jatobá, onde a gente vai plantar uma semente na cultura, no turismo, que nós temos muitos pontos, muito potencial, e aí quando o turista vier, ele vai trazer o desejo de levar algo. Então, nós teremos aqui um centro de artesanato de Jatobá, porque a gente tem um potencial muito grande de artesãos nesse lugar. Se eu não me engano, tem uma média de 55 artesãos já cadastrados. Isso vai ser de grande valia para eles e o movimento comercial dentro do nosso município. Ok. Ainda tratando da questão cultural, com um tema que vai bem mais além da questão da cultura, envolve história, envolve tradição. Nossa região aqui do Sertão, ela é rica do ponto de vista da existência de inúmeras comunidades quilombolas e de inúmeras comunidades indígenas. Jatobá, em especial, tem o privilégio de ter no seu território uma das mais históricas e representativas etnias indígenas, que é o povo Pancararu. Nós sabemos que o diálogo e o apoio com as comunidades indígenas depende de parte do governo federal, parte do governo do estado, mas também cabe ao governo municipal interagir, dialogar e buscar formas de apoiar. A pergunta no eventual governo de vocês, qual será o diálogo e o trato e o apoio para com a comunidade indígena local? A gente tem uma aproximação muito grande com nossos povos indígenas, né? Nós gostamos demais, nós temos, inclusive, vários candidatos nossos a vereadores naquela área, né? Então, a gente pretende fazer a promoção de visibilidade, né? Reconhecimento da tradição dos povos indígenas, né? A gente precisa promover isso. A gente precisa estar mais próximo, né?
Então, eu já estive várias vezes lá, já estivemos, né, na questão, participando da cultura dele ativa, nós tivemos também a dança do cansanção lá, e nós tivemos, né, então todas menino do rancho, já participei várias vezes, muito bonita essa cultura indígena, né, e assim, quando a gente chega lá, a gente consegue ficar um pouquinho assim, das primeiras vezes que a gente vai, sem saber um pouco o que está acontecendo, mas é quando a gente entende ali a cultura indígena, muito importante para o nosso município, é uma riqueza muito grande, né? A gente pretende explorar também isso turisticamente, né, responsável, né, nas comunidades indígenas. Os rituais tradicionais que eles têm, as danças, então, em combinação com eles, né, nós vamos criar aqui também o departamento de assuntos indígenas, vamos trabalhar toda essa cultura de uma forma que a gente possa trabalhar junto com as aldeias, né, ouvindo esse povo. É isso que a gente pretende fazer nessa questão cultural deles, que é uma cultura muito bonita. Na verdade, a cultura de Jatobá, ela é bem diversa, né? Tem aqui a Beira Rio, que é uma parte cultural diferente, Jatobá, que tinha uma cultura também que praticamente se acabou, e a indígena, ela está viva, ela está lá, uma cultura muito bonita, a cultura indígena. Pretendemos incentivar ao máximo essa cultura do município de Jatobá como um todo. E aí a gente tem que ter essa parceria e andar junto com os povos indígenas. Eu estive conversando com algumas mulheres de lá, né, índias, amigas minhas, e elas vibraram quando a gente começou a conversar a respeito do turismo chegar até lá, porque o brasileiro, ele gosta de explorar, né, e lá na aldeia dos Pancararus, eles têm tanto aqueles rituais, como tem as tradições, a comida típica e o artesanato. E eu conversando com ela, eu dizia, já pensou uma empresa turística aqui, a cada 15 dias ou a cada semana tem uma van que chega lá em vocês vão ter um ponto, um espaço que vai ter o artesanato de vocês, outro espaço ao lado vai ter um restaurante ou uma lanchonete com as comidas típicas, e eles vão participar e ver aquelas danças. Eles vibraram, porque eles sabem que isso vai vir o comércio deles, tanto a cultura deles, que eles querem mostrar, como isso vai gerar renda para eles, que a gente sabe que é necessário. E eles ficaram muito felizes com isso, e isso é nosso plano de governo. E sempre pautando muita responsabilidade, né, nessa área, muita responsabilidade para nossos povos indígenas. Claro, claro. Bom, vamos agora à assistência social. Como vocês veem, candidato e candidata, são muitas perguntas, né? O povo de Jatobá realmente participou ativamente da escuta. Na questão da assistência social, mesmo aí o conteúdo que foi levantado, né, mesmo com índices preocupantes de violência sexual e doméstica contra crianças e adolescentes em Jatobá, ainda não existe uma política específica para prevenção e proteção. A população e o Conselho Tutelar já vem cobrando uma casa de apoio para aquelas pessoas que precisam ser retiradas dos seus lares por situação de abuso ou de violência. Também não há creche no município, foi o que foi apontado. Daí surge a pergunta, no mandato de vocês, no eventual, essa é a expressão correta, né, porque é um processo eleitoral, no eventual mandato de vocês, como serão protegidas as crianças e adolescentes de Jatobá, especialmente as mais pobres e em maiores situações de risco? E também, elas poderão contar com a tão essencial creche e a casa de apoio? Sim. A creche, né, inclusive o nosso município tem uma creche sendo construída, né, e a gente precisa avançar. A gente sabe que ela não termina esse ano, nós sabemos que ela não termina esse ano, mas nós precisamos avançar nessa questão da creche, né. A gente vê também que o índice de violência, né, contra a mulher, contra a criança, é grande, né, e Jatobá também. Mas nós temos algumas instituições já também cuidando dessa área, alertando. Eu participei até de uma peça aqui de uma passeata do Juremas. Então, a gente vê que tem avançado aos poucos.
E com essa parceria com o poder público, né, a parceria do pessoal que já cuida dessa área com o poder público, a gente pode estar mais ativo, né? O feminicídio, né, é um problema grande em Jatobá, perdemos muitas mulheres, né? A gente precisa estar mais ativo, né? A gente sabe que tem um silêncio das autoridades também dentro de Jatobá. É preciso de programas, né, sociais voltados para essa área, né? A gente pretende implementação do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, onde será criada toda a rede de proteção, com apoio social e combate a todas as formas de violência. Nosso programa de governo tem isso. Nosso programa de governo está lá. E a gente precisa implementar com as pessoas corretas, com as pessoas da área, com as pessoas que estão já abraçando essa causa. Precisamos estar juntos, né, nessa luta, né? Então, eu vejo que ninguém faz nada sozinho. Então, nós tivermos as nossas dificuldades, nós vamos buscar essas pessoas e vamos implantar políticas públicas sérias, né? Principalmente nessa área que a gente sente muito quando acontece algo desse tipo, né? Jatobá chora nesse momento, né? Mas já aconteceu o feminicídio mesmo. Jatobá todo sente, né, esse peso. Mas nós temos políticas públicas também voltadas para essa área. A gente não tem, né, uma casa de apoio para o menor, e enquanto eu estava na gestão, diziam que porque a demanda, não há demanda. Por um lado é bom, porque não tem demanda, é porque não tem tantos casos. Mas era se mantido um convênio com Petrolândia, uma casa de apoio ao menor de Petrolândia. E por alguns motivos não foi mantido esse convênio. E a gente pode ver isso, que enquanto não criar a casa, por conta da demanda, a gente pode ver esse convênio com essa casa de apoio de lá, que a gente usou. A gente já usou lá com uma criança. Tem um fortalecimento, né, e realização de campanhas voltadas para a defesa da criança, do adolescente, das mulheres, dos idosos, das pessoas com deficiência. Isso está no nosso programa de governo, né? Ampliação e reforço das ações de atendimento, apoio à população, né, em situação de fragilidade social, ancoradas aí no CRAS, no CREA, então, CRES. Então, a gente precisa ter políticas públicas voltadas para essa área, a gente precisa ter uma atenção maior, né, e reforçar isso, né, a implementação do cartão Jatobá Social. A gente tem uma ideia aí, né, com esse cartão de Jatobá Social, né, a gente poder amparar famílias não atendidas pelo programas sociais, como a garantia de circulação de recursos, né, no comércio local. Então, isso consiste em a gente poder fazer um programa onde a gente atenda aquelas pessoas que estão desassistidas, né? São pessoas que não se encaixaram nos programas sociais do governo, né? E nós temos dentro do nosso município muita gente assim que não se encaixaram. Então, a gente poder dar essa assistência também, porque isso também vai fortalecer esse trabalho, né, de estar desenvolvendo essas políticas públicas voltadas nessa área, principalmente. De certa forma, o senhor e a senhora acabaram respondendo também mais 2 campos de perguntas. Eu queria apenas registrar aqui para que as pessoas vejam, vocês também sintam que vocês dialogaram nesse sentido. Porque um outro ponto que foi apontado, foi destacado, nesse levantamento, é exatamente a atenção para com as pessoas com deficiências, aquelas que estão, sobretudo, necessitando de maior inclusão social, né, e de acessibilidade. E também, um outro ponto importantíssimo que vocês abordaram, que já era teor aqui do levantamento, que gerou a pergunta, exatamente a questão da violência contra a mulher, chegando ao cúmulo do absurdo dos crimes de feminicídio, né? Então, inclusive, nesse levantamento, foi destacado que não tem uma atuação efetiva da atual Coordenadoria da Mulher, que, inclusive, a crítica nesse sentido é que mais parece que funciona como um cabide de emprego, porque não há programas de proteção e promoção para a mulher, nem de prevenção à violência doméstica e sexual. Mas aí vocês adiantaram uma série de ações que estão contidas no plano de governo de vocês. Eu gostaria, então, de passar para o tema emprego e renda. O desemprego é uma triste realidade em todo o país.
E há no município de Jatobá poucas iniciativas particulares de geração de emprego e renda. A piscicultura sofre com a falta de monitoramento da água do rio, da fiscalização ambiental e de regularização para o funcionamento de algumas propriedades, bem como a falta de apoio para a emissão e renovação dos alvarás das associações. As estradas de acesso sem manutenção, a falta de uma fábrica de beneficiamento de peixe e do transporte apropriado dificultam o escoamento da produção. Nesse sentido, candidato e candidata, surge a seguinte pergunta: quais os planos de vocês para o desenvolvimento da piscicultura em Jatobá? Você relatou pontos importantes aí, né? Relatou muitos pontos aí que é muito importante. Nós temos uma economia estagnada dentro de Jatobá, né? A nossa economia, ela se acabou. Nós temos aqui a falta de um banco, nós temos um matadouro fechado, um mercado público fechado. Nós estamos sofrendo muito com isso. Eu sou um pequeno comerciante aqui em Jatobá e eu sei como é que está a nossa economia aqui. Nós temos uma economia à base da agricultura, né? A piscicultura, o comércio, né? É uma economia que tem poucas coisas que era para alavancar essa economia, mas não tem apoio nenhum pelo poder público, nenhum mesmo. Então, a gente vê que há uma necessidade muito grande, e a piscicultura é o nosso carro-chefe aqui ainda, né? Então, como geração de emprego e renda, é o que nós temos de melhor hoje aqui dentro de Jatobá, é a piscicultura, que não tem apoio nenhum pelo poder público. É como você relatou, as estradas vicinais péssimas, o cara que vem comprar o peixe, ele escolhe qual piscicultura ir, porque senão vai furar um pneu do carro, com as estradas ruins, para trazer a ração, para trazer o alevino, né, para tirar o peixe para fora, tem uma dificuldade muito grande. No resumo geral, não tem apoio pelo poder público. Nós precisamos criar um departamento, né, de piscicultura, onde tenha uma assistência. E nós observamos o seguinte também: os pequenos piscicultores em Jatobá têm uma dificuldade muito grande na questão das outorgas das águas, né, na licença ambiental. Ele não consegue, tem uma dificuldade, porque esse processo já é dificultoso mesmo. Mas o que nosso piscicultor quer, na verdade, ele não está querendo um alevino, uma ração, ele está querendo que o poder público também o oriente, que conduza ele, né, principalmente o pequeno piscicultor, tem essa dificuldade muito grande. Então, a gente precisa avançar nessa área aí, né, precisa dar um suporte maior aos piscicultores. Nós temos um potencial muito grande dentro de Jatobá nessa área de piscicultura, e que não tem os incentivos, né, faltam os incentivos, né. Eu acho também aqui como fonte de renda tem o turismo, né? O turismo é uma grande fonte de renda para Jatobá. Não só isso, né? Nós temos aqui também, porque, como eu disse, primeiro a gente tem que cuidar da nossa economia para que ela comece a funcionar novamente. Hoje aqui, como nós não temos banco, as pessoas vão tirar dinheiro no município vizinho, termina comprando por lá mesmo, e Jatobá tem regredido muito disso, muito. A gente sente na pele, o comerciante, o cidadão, todo mundo está sentindo na pele, é uma falta muito grande, e que essa economia passe a girar. Depois que a gente conseguir, né, botar Jatobá nos eixos, iniciar novamente, aí na geração de emprego e renda, a gente pode ir atrás de pequenas indústrias também, algumas pequenas fábricas, a gente vai bater a porta do governo do estado, federal também, pedindo para cá. Nós temos aqui exemplos de cidades vizinhas, que nem as Claibeiras, né, tem uma fonte de renda muito grande na questão dos TAs. Nós temos ali Custódia com a Tambaú, né, emprega aí 100 pessoas, um local que não tinha nem água, não tinha, né, a transposição agora que está chegando lá, mas funcionou e está funcionando até hoje. Nós temos aqui uma área muito boa, nós temos terra, nós temos água, nós temos mão de obra à vontade, nós temos energia, nós temos um município de tríplice fronteiras, onde você pode tirar aí para Bahia, para Sergipe, para Alagoas, para o próprio Pernambuco. Então, nós temos que atrair essas pequenas indústrias para cá. Temos que trazer, né? Nós temos também apoio de muita gente em Brasília, né, no Senado, Jarbas Vasconcelos nos apoiando, deputado federal Volney Queiroz, né? Nós vamos nos mobilizar, vamos pedir. Essa área aqui de Jatobá é uma área que a gente precisa implantar algumas fábricas,
para trazer a geração de emprego e renda. Nós temos que correr atrás, porque, como eu disse lá no início, a nossa população não tem mais opção em Jatobá. Então, vão todos para fora, vão todos buscar o pão de cada dia lá fora. A gente precisa criar opções, a gente precisa viabilizar isso, para que a gente possa, o nosso pai de família possa encontrar o nosso pão de cada dia com um trabalho com mais facilidade, ou na piscicultura, ou numa pequena indústria, ou um comércio desenvolvido, onde a gente possa avançar, né? O secretário de Turismo também do Estado, né, Rodrigo Novaes, que está aqui sempre presente, ele também vai nos orientar também nessa questão turística e também vai nos ajudar muito, muito mesmo. Vamos colocar Jatobá no mapa turístico aí do Brasil. Eu quero terminar só dizendo o tempo de que quem mais entende da necessidade do município para emprego é Naldo. Como a música do tema da sua campanha já diz, pescador, agricultor, pedreiro, ajudante, encanador, comerciante, já foi vereador, então ele conhece a dor e a necessidade desse povo aqui, de Jatobá. Então, ninguém melhor do que ele. Vamos então agora, ainda dentro desse contexto, né, da pergunta, vocês entraram, de certa maneira, o senhor acabou entrando numa outra pergunta aqui, mas eu vou me concentrar nessa aqui. A agricultura sempre foi a base de sustentação da nossa região, mas nos preocupa o uso de agrotóxicos, a degradação da caatinga. Falta projetos de irrigação para as pequenas propriedades mais distantes do rio e o incentivo para a agricultura familiar. Ainda existe entre os agricultores uma incerteza quanto à manutenção do seguro-safra. A pergunta é, o que será feito no eventual governo de vocês para apoiar a agricultura familiar e incentivar a agricultura orgânica com a preservação do meio ambiente? Eu vejo que, assim, a gente também se preocupa muito com esse tema, né? Então, a criação da Secretaria de Agricultura, Piscicultura e Meio Ambiente, se a gente conseguir criar uma secretaria como essa, vai ajudar muito nessa questão mesmo ambiental, né? Nós temos uma deficiência muito grande aqui no nosso município, nessa questão da agricultura mesmo. Nós temos aqui, de Petrolândia para lá, funciona, a Codevasf se fez presente, a Chesse, então, lá tem uma agricultura forte. A nossa não, é muito simples. Nós temos uma agricultura aqui, a base do período chuvoso mesmo. Nós não temos nenhuma política pública voltada nessa área. Nós temos aqui um projeto de cidadania aqui bem próximo, com terras férteis, mas não tem água, é bem próximo ao rio. Então, nosso município é muito abandonado nessa questão da agricultura, até mesmo pelo poder público, né? A gente tem aqui, esse ano foi um ano muito chuvoso, choveu bastante, mas era preciso que o poder público desse uma assistência em arar as terras desse povo, nem que fosse 1 hora, né, de cada um, mas que arasse, se fizesse presente, né? No nosso programa de governo também fala sobre o programa Agricultura Familiar na escola, está visando a organização, né, e acompanhar a produção de alimentos que serão adquiridos pelo município para o uso de merenda escolar. Eu acho que é uma pontinha, né, algo importante que a gente possa ali já ir se trabalhando isso, né? A implantação do programa Minha Roça, Nossa Feira, que irá mapear, né, as propriedades rurais com potencial de produção de frutas, legumes, verduras, que deverão ser comercializadas na feira livre e na nossa cidade, né? Eu sei que o IPA já tem algo nesse sentido para a merenda escolar aqui, já sai lá nos agricultores pequenos, né, de beira de rio, principalmente aqui, tem uns pequenos agricultores que fornecem, né? Mas nós precisamos avançar muito, é muita ganhada na cidade nessa área, na agricultura. Temos um potencial, mas precisa ser explorado esse potencial de uma maneira melhor, porque até agora não foi feito isso. Nós sentimos a falta, nós tínhamos aqui a Codevasf, aqui, o escritório da Codevasf está aqui dentro, mas sem ação nenhuma. Nunca teve uma ação para Jatobá, é sempre de Petrolândia a Petrolina, mas para Jatobá não. Então, a gente tem que avançar, né? Tem que ir buscar mesmo, para que a gente possa atender a nossa população, principalmente na agricultura, que é um dos nossos pilares, né? Como eu falei anteriormente, o senhor já havia abordado essa temática que eu vou agora destacar,
mas por respeito, inclusive, às pessoas que colaboraram com toda a reflexão que foi realizada, eu quero fazer o registro aqui, né? Então, diz que nos últimos anos a atividade comercial sofreu uma queda expressiva no município de Jatobá, especialmente pelo fechamento da agência bancária, que reduziu a circulação de dinheiro. Sempre foi questionado pelos comerciantes o fato da prefeitura não realizar compras no comércio local. Também foi apontado o medo da violência, que é um outro problema que preocupa o setor. Como o senhor já abordou, inclusive, algumas medidas que estão no plano de governo de vocês, do ponto de vista de potencializar a economia, eu gostaria de destacar, então, os 2 pontos para que o senhor e a senhora pudessem se pronunciar. Um, sobre a possibilidade do retorno da agência bancária, e o outro, se tem no plano de governo de vocês ações para melhorar a segurança. Na questão, vou começar pela questão do banco, né? Nós sabemos que um dos pontos mais gritantes aqui é a questão da segurança pública mesmo. E aí a gente pode ver que nós estamos numa região de tríplice fronteiras, então a gente precisaria de uma presença maior, né, maior da segurança pública aqui. Então a gente tem pedido isso muito ao governo do estado, através de audiências públicas mesmo. Já tivemos aqui na Câmara de Vereadores algumas audiências públicas onde a gente pede ao governo do estado um efetivo maior para cá. Sabemos a dificuldade que tem, né, mas continuamos pedindo sempre. Tem também, aí na questão do banco, né, da instituição financeira, que é uma das coisas que é, assim, é gritante dentro do nosso município, a gente tem como trazê-la para cá, né? Então, a gente precisa também criar alguns mecanismos para que dificulte, né? Não fique tão fácil o arrombamento desses bancos, né? O fortalecimento da guarda municipal, né, por meio do seu aparelhamento, treinamento, investimentos em equipamentos e ferramentas, né, de trabalho para a guarda municipal, né? Criação do sistema municipal de monitoramento, né? Isso foi muito pedido a gente pelo pessoal do Banco do Brasil, né, que criasse um monitoramento, né, instalação de câmaras de segurança em locais estratégicos, né, monitorar mesmo. Eu sei que é aquela questão, se dificultar um pouco, não fica tão atrativo para eles virem arrombar esses bancos. Então, o poder público pode entrar com essa parte aí, e a outra é que essas instituições financeiras, elas visam muito lucro, né, a questão do Banco do Brasil, ou Santander, ou Bradesco, o negócio deles é ganhar dinheiro, nós sabemos disso, né? Nosso município tem sofrido muito com essa perca desse banco, muito mesmo. Eu sou um pequeno comerciante aqui, eu senti na pele também toda a nossa população. E um dos meios de trazer e atrair essa instituição financeira para cá, seja ela qual for, é oferecer a folha de pagamento da prefeitura mesmo. Dizer, aqui nós temos uma folha de pagamento da prefeitura, vai ficar na sua instituição se você vier se instalar em Jatobá. E também campanha com nossos comerciantes para que abram suas contas nesse banco e estejam aqui. Ao mesmo tempo vai estar favorecendo a eles e a nós, a população de Jatobá, né? Então, esse é um dos caminhos, a gente vai brigar muito por isso. Já brigamos bastante, né, desde o início. Já tivemos várias reuniões com gerência do Banco do Brasil, do Bradesco também, e tem uma resistência muito grande, principalmente por causa dessa questão de segurança pública, né? E nós temos que continuar, ainda até o governo do estado, pedir para aumentar esse efetivo de Jatobá. Uma outra pergunta, candidato e candidata, refere-se ao controle social. Nós sabemos que o controle social é muito importante no contexto das políticas públicas. E na escuta dos conselheiros de Jatobá, percebeu-se que o planejamento das ações e a prestação de contas não estão passando pelos conselhos de cidadania, que também não são paritários e não recebem o apoio obrigatório de infraestrutura, financiamento e capacitação. A pergunta é, no eventual governo de vocês, que espaço terá o controle social e a participação do cidadão e da cidadã na formulação das políticas públicas? Na questão dos conselhos, né? Questão de paridade. Eu acho que os conselhos, né, terão portas abertas no nosso governo. O controle social é uma forma de partilhar com a sociedade a nossa gestão. Devemos dar todo apoio aos conselhos. Quando eu tive vereador, eu aprendi demais nos conselhos.
Eu aprendi muito mais nos conselhos do que na própria Câmara de Vereadores, né? Eu participava de todos. Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde, todos os conselhos eu estava ali dentro. E, assim, por parte do gestor, você falou na questão da paridade, né? Por parte do gestor, um medo do conselheiro. Se você é gestor e você quer fazer as coisas corretas, não tem que ter medo do conselho. Não tem. O conselho é um parceiro, o conselho vai lhe ajudar, o conselho vai descobrir quais são as demandas do seu município. Então, eu aprendi muito dentro dos conselhos, porque é lá que o pai de família chega lá e faz a reclamação do que está acontecendo. É lá que alguém que sofreu alguns maltratos na área de saúde vai lá no Conselho Municipal de Saúde. Então, você tem que seguir a paridade certinha, tanto da parte do gestor, como da parte da sociedade civil, e dar a importância necessária ao conselho, né? É muito importante isso, né? Foi lá nos conselhos que a gente descobriu os desmandos, né? Então, prefeito e tomar na época, né? Lá na Casa dos Conselhos, no Conselho de Alimentação Escolar, foi através do Conselho de Alimentação Escolar que a gente descobriu naquela época a merenda superfaturada, né? Então, através dos conselhos que eu descobri muito mais coisas que estava faltando dentro do nosso município do que dentro da própria Câmara, né? Então, os conselhos é de fundamental importância para qualquer município, não é para Jatobá só não. Quando eu estive secretária, eu não faltava uma reunião do conselho, porque, como ele falou, é lá que a gente aprende. Aquele pessoal que, principalmente, tanto a sociedade como a gestão, por exemplo, eu tinha muitos participantes do conselho que eram ACS. Então, eles estavam dentro da casa das pessoas, eles traziam para o conselho as queixas. E eu comecei a pensar e perguntar por que os gestores não gostam de conselho, porque eu amei. Porque era ali onde eles me pontuavam, onde tinha o erro, onde tinha o acerto, e a gente conseguiu trabalhar junto, foi muito bom mesmo. Ok. Candidato, candidata, estamos chegando ao final, viu? Faltam só agora 2 perguntas nessa maratona incrível aqui, e desde já expresso o agradecimento pela paciência de vocês. Bom, o tema é concurso público, né? Foi levantado que atualmente se vê na administração do município um grande número de funcionários contratados e em cargos comissionados, ocupando vagas que deveriam ser preenchidas através de concurso público. O último concurso foi realizado em 2009, segundo o levantamento. Enquanto isso, algumas áreas estão com déficit de funcionários. A pergunta é: o senhor e a senhora pretendem realizar concurso público e o que pensam em relação aos cargos comissionados? Sim, eu acho que havendo essa necessidade, né, a gente, por exemplo, por não estar dentro da gestão, a gente observa, não tem uma precisão nessa questão, mas nós temos uma precisão em outra questão. O uso da máquina pública numa eleição como essa, na questão da contratação. É gritante, principalmente entre Jatobá. Nesses últimos 3 meses, se contratou muito. Tenho certeza absoluta que a folha de pagamento, ela vai se exceder o limite, né? Não tenho nem dúvida disso aí. Então, quanto à questão, justamente, né, dos cargos comissionados, né, eu acho que deverão ficar somente os necessários. Os cargos comissionados tem que ser só aqueles que são necessários. Mas a gente vê que, numa época dessa de eleição, eles incham a folha de pagamento, porque querem colocar as pessoas lá para trazer como um voto de cabresto, né? Querem enganar aquelas pessoas. Eu acho até muito cruel o que fazem com eles, porque dá esperança a eles, dá um emprego de 2 meses, de 1 mês ou de 3 meses, dando esperança a esse povo que eles vão ficar, quando nós sabemos a realidade, que mesmo que essa gestão que estivesse ali, ou qualquer gestão que esteja ali, vou falar qualquer gestão que esteja ali, não seguraria esse pessoal a partir do dia 15 de novembro. Então, enganar a nossa população, é uma forma cruel com eles, porque criam esperança, faz esse pessoal se endividar mais, na esperança de que vão ficar mais alguns meses, e é lamentável isso, é lamentável, né? Então,
na questão do concurso público, havendo sim essa necessidade, nós vamos consultar, né, o Tribunal de Contas, porque há anos, né, deveria ter sido feito, né? Então vamos fazer essa consulta, faremos tudo dentro da lei, e se necessário for, vamos fazer sim o concurso público, né? Então a gente vai consultar, e como eu lhe disse antes, no começo, nós não temos uma noção exata quanto a isso, mas nós sabemos que esse concurso público foi feito há muitos anos atrás, né? Eu acho que ainda pelo ex-prefeito João Gomes ainda foi feito esse concurso público na época. Então, a gente observa que há uma necessidade mesmo. Mas nessa questão gritante que eu acho de ultimamente, foi muitos funcionários colocados dentro dessa prefeitura, apenas com um intuito, né? E uma das coisas que eu acho desumana com eles é dar esperança a eles de uma mentira, né? Que não está trabalhando aí 2, 3 meses, visando unicamente o voto dele e da família dele. Ok. Bom, chegamos à pergunta final e, digamos, dialogamos sobre vários temas de interesse direto, não que essa pergunta nacional não esteja, mas com interesse direto na questão municipal. E ela trata mais da questão da política nacional. No cenário nacional, temos acompanhado a reforma administrativa e uma série de outras reformas e medidas que reduzem o papel do Estado na execução das políticas públicas, sobretudo aquelas que garantem o bem-estar social da população mais pobre e excluída. Direitos de trabalhadores, aposentados, proteção do meio ambiente, né? Enfim, uma série de retirada de garantias, inclusive previstas na própria Constituição Federal e que já tinham sido implementadas ou iniciadas a partir de muitas lutas sociais. Daí surge a pergunta que está sendo feita para todos os candidatos: como o senhor e a senhora encaram essas reformas federais e os reflexos delas sobre a população, e se os partidos que vocês representam apoiam o atual governo federal ou se colocam no campo da oposição? Essa é uma pergunta muito boa, né? A nível nacional, né? Nós não estamos alinhados com essas reformas. Isso aí, todo mundo aqui já sabe do meu posicionamento quanto a isso. Eu vejo, né, e a gente sente na pele, eu tenho alguns funcionários, né? E eu vejo o seguinte: quando alguns direitos tirados desse funcionário, não vai alavancar em nada o nosso município, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a retirada desse direito. A nossa preocupação é enorme, porque eu tenho alguns funcionários, e foi dito pelo governo federal que iria gerar mais empregos, né? Que essas reformas era para a geração de mais emprego. Não vejo dessa forma, não vejo. A redução, por exemplo, do FGTS, né, que ele tinha lá quando saía do emprego, que era a multa rescisória de 40%, passou a ser apenas 20%. Então, são coisas que não surtiu efeito. O efeito que teve foi distanciar cada vez mais a população mais carente da população mais rica. Eu vejo isso, né, e isso não é bom para o nosso país, de jeito nenhum. Se a gente quer alavancar a economia de nosso país, dê emprego às pessoas mais carentes, dê emprego ao pobre, que com certeza vai gerar mais renda, vai gerar mais imposto para esse governo, e a gente vê isso com uma preocupação muito grande, muito grande. A gente sabe que quem sente na pele tudo isso, né, com essas reformas administrativas do governo federal, é o trabalhador, é a população mais carente. A gente vê isso o tempo todo acontecendo, todo. E eu tenho alguns funcionários e sou totalmente contra isso. Não me favorece em nada. Acho que não favorece em nada o pequeno empresário. Não favorece em nada o pequeno empresário. Pode ter certeza disso. E a gente vê isso com uma preocupação muito grande. É um retrocesso. A gente regrediu, né? Regrediu os avanços que nós tivemos, né? O Congresso Nacional tem aceitado esse processo perverso, né? Isso é perverso, né, das reformas. O PDT, como todo mundo acompanha, né, nosso PDT, ele é contra, né, em nível local e nacional. Aqui mesmo nós somos totalmente contra, não tenha dúvida disso. Eu acho que é um retrocesso muito grande, principalmente com a nossa população mais carente. Então, de maneira nenhuma, a gente aceita essas reformas.
nunca aceitamos. Eles dizem que é porque vai haver um avanço, vai haver mais emprego, e não é. Não aconteceu, não vai acontecer dessa forma. O que está acontecendo é um distanciamento muito maior da classe mais rica com a classe pobre. É o rico cada vez ficando mais rico e o pobre cada vez ficando mais pobre. Muito bem. Com essa pergunta final, nós encerramos a entrevista. Queremos agradecer imensamente ao senhor Naldo Barbosa e à senhora Paula Daltro por suas disponibilidades em estar nesse bate-papo, né? Foram muitas perguntas, realmente, mas importante para vocês, como candidato e candidata, terem uma noção do que a população, do que a sociedade de Jatobá dialoga em relação às suas preocupações. E queria retornar a palavra de vocês, com 1 minuto para o senhor e 1 minuto para a senhora, para fazerem as considerações finais. Bom, nós é quem agradecemos, né? Nós temos um programa de governo com os pés no chão, dentro do orçamento, né, do nosso município, e confirmamos ao povo de Jatobá que nós vamos implantá-los, né? Esse nosso programa de governo. Não tenha dúvida que a gente tem um programa de governo pensado para o povo. Nosso programa de governo não tem propostas mirabolantes. Nosso programa de governo, ele foi feito por pessoas de dentro do nosso município, em cada área. Ação social, infraestrutura, educação, saúde. Nós chamamos os profissionais de cada área para nos orientar. E uma das coisas que nós pedimos a eles é que façam um programa de governo com propostas viáveis para o nosso povo. Propostas que nós estamos precisando nesse momento. Nosso povo está sofrido de Jatobá. Nosso povo está precisando de uma atenção maior pelo poder público. Mais remédio numa farmácia básica. Que se consiga um exame através do poder público. Que um hospital venha a funcionar para que não gere tanta insegurança, né, na hora de até mesmo de fazer um parto. Então, o que nós precisamos é dessa atenção. Então, nosso programa de governo visou isso, cuidar da nossa gente. Nós já perdemos muito em Jatobá, nós perdemos muita coisa mesmo, nós precisamos iniciar tudo novamente. Então, só tenho a agradecer a todos vocês aí, né, agradecer a oportunidade, né, confiamos, né, e convidamos os jatobaenses a fazer história com a gente. Nós confiamos muito em vocês e convidamos cada um de vocês a vir fazer história com a gente. Vem com o 12, vem fazer história com a gente aqui em Jatobá. Nessa nossa caminhada tem sido muito boa, não só para pleitear o voto, mas para conhecer de pertinho a dificuldade de cada um. E tem coisas que nós ficamos chocados, né? Eu encontrei uma senhora e que ela nos dizia que não acreditava mais naquela conversa de política. Mas essa senhora conhecia esse senhor aqui. E ela dizia que não acreditava na história do político e que ia morrer sem ver aquela rua dela calçada. Sabe? Mas por conhecer a pessoa de Naldo desde criança, ela deu voto de confiança. Sabe? E aquilo ali, para mim, foi muito importante, porque senhores e senhoras de família, idosos, que têm uma família imensa, que acreditam que são homens e mulheres de palavras, estão junto com a gente. Sabe? A população, o povo carente, aqueles que dizem não acreditar na conversa de política, mas acreditam na conversa de um morador, de que viveu aqui. E isso tem sido muito bom para a gente, sabe? Isso tem sido, assim, renovador. Cansa o físico, a gente anda em cada casa, rua, sem correr, mas entrando de casa em casa, às vezes vai na cozinha deles, vai no banheiro deles, porque eles fazem questão de ter a gente perto. Então, isso não... O cansaço pode ser físico, mas renova. A gente chega em casa renovado por ver cada pessoa da população estar junto com a gente e verdadeiramente unindo o coração. Muito obrigada a vocês também. Obrigado. Mais uma vez agradecemos ao senhor e à senhora, agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam nessa transmissão e quem irá nos assistir posteriormente também. Esperamos que cada coisa que foi aqui abordado, cada tema, cada proposta de governo dos senhores possa ajudar na reflexão dos eleitores no momento do voto, né? E que possamos caminhar na construção de políticas públicas que visem a preservação e a valorização da vida, né? E a preservação também
da casa comum, no nosso meio ambiente, né, que são condições também indispensáveis para a vida. Um grande abraço a todas e a todos e uma boa noite. Para você também.